Olá! Bom, há alguns dias eu gravei alguns vídeos aí a respeito das missões tripuladas à Lua, com alguns questionamentos, e algumas pessoas perguntaram: pô, Paulo, mas é possível que milhares de pessoas estejam envolvidas num determinado projeto e não saibam exatamente o que está acontecendo? Elas podem ser enganadas? Pois é, se você já está curioso a respeito do tema que eu vou abordar hoje, já peço que coloque aí o joinha. Quem está chegando aqui no Modernidade Ciência, se inscreva, porque a coisa vai ficar pesada, né? Aí eu resolvi trazer um assunto que mostra como é possível, de fato, envolver milhares de pessoas. No caso, eu estou falando, por exemplo, de 6.000 cientistas técnicos e suas famílias reunidos, por exemplo, no Projeto Manhattan, que era o projeto entre 1941 e 1944 para o projeto da primeira bomba atômica, né? As pessoas não sabiam o que elas estavam fazendo ali. A arte dessa questão é você separar as pessoas em células, que elas não conseguem entender o todo. Poucas pessoas sabem o que está acontecendo. No caso do Projeto Manhattan, o próprio Albert Einstein, em 1939, havia escrito uma carta para o presidente Roosevelt dizendo que ele havia trabalhado em projetos secretos na Alemanha, enquanto estava na Alemanha, sobre artefatos nucleares. Então ele achava que aqueles colegas que tinham ficado na Alemanha, que tinham aderido ali à causa nazista, poderiam estar continuando aquele projeto. O Roosevelt, naquele momento, não levou muito a sério. Até que em 1941, com o ataque japonês em Pearl Harbor, aí realmente os americanos começaram a destinar um volume gigantesco de dinheiro para acelerar esse projeto, que foi chamado de Projeto Manhattan. Eu vou trazer para vocês aqui, né, como exemplo dessa questão que você consegue manter um certo segredo, só para algumas pessoas que saibam o que de fato está acontecendo. Esse aqui, do livro do Gordon Thomas e Morganowitz, que é uma dupla que já escreveu vários livros. Esse é um livro publicado, A Bomba de Hiroshima, em 1977. Na verdade, o texto o original em inglês chama Enola Gay e a Bomba de Hiroshima. No Brasil saiu como A Bomba de Hiroshima. Eu adquiri esse livro há 40 anos atrás, né? 1981. E é um livro muito bem escrito. Ele alterna, como ele tinha tido acesso, a dupla tinha tido acesso aos arquivos japoneses, então ele alterna um capítulo, o Japão naquele momento, no final de 44, e um capítulo da preparação da bomba nos Estados Unidos. Então é muito interessante, um livro muito bem feito, muito bem escrito, né? E esse é um exemplo. Por exemplo, o tenente coronel Tibbets, que era o instrutor de B-29. B-29 é uma super fortaleza voadora que entrou em operação em 1944, um avião com uma altíssima capacidade de bombardeio. Para a época era o maior avião com capacidade de bombardeio, com um alcance de 5.500 km. Então você conseguia 5.500 km e voltar ao ponto de partida, ou seja, ele tinha um raio de ação gigantesco. Os americanos tinham conquistado várias ilhas, se aproximando do Japão, e a ilha onde esses bombardeiros estavam baseados, que era considerado o maior aeroporto do mundo, que tinha 4 pistas, um tráfego aéreo gigantesco de aviões chegando, saindo e tal, as ilhas de Tinian, né? Ainda assim, eles estavam ali a 5 horas de voo do Japão. E por que é possível manter isso em segredo? Porque quando esse grupo preparado para lançar a bomba, porque a bomba foi testada em 1944 com vários cientistas, hein? Vários cientistas, é por isso que eu questiono muito hoje, ciência. O cientista bem pago, ele é capaz, pelo orgulho, sabe, por aquela coisa, ele é capaz de fazer coisas como esses caras fizeram ali entre 41 e 44. Talvez eles não tivessem a percepção da magnitude do que eles estavam construindo, mas eles ainda assim
eles se colocaram a serviço para construir esse tipo de artefato, né? Então, os testes foram feitos ali já em 44. O tenente-coronel Tibbets, que era um instrutor importante de B-29, que era um avião novo, né? Era um avião introduzido novo, para ele contaram o que estava acontecendo. Falaram: olha, nós vamos lançar uma bomba atômica, só que a gente precisa fazer todo um treinamento. Por quê? Porque essa bomba era muito pesada, ela praticamente excedia a capacidade máxima do avião numa decolagem para um voo em uma distância muito longa, né? Porque para um voo longo você tem que levar mais combustível, logo você também está com uma carga maior, né? Um peso maior na decolagem, né? O Tibbets sabia, mas toda a tripulação, inclusive foram feitos vários testes de confiança para saber se aquela tripulação estava mantendo o sigilo ou não. Quando eles estavam nessa base em Tinian, outras tripulações de outros bombardeiros, de outras esquadrilhas, achavam muito estranho, porque aquele avião nunca decolava, ele nunca participava de uma missão. Por quê? Porque na verdade ele já tinha sido preparado. O Paul Tibbets tinha ido inclusive para a linha de produção da Boeing, que estava fabricando os B-29, e ele escolheu inclusive o avião que ele achava na linha de produção que estava melhor sendo fabricado para suportar o que iria acontecer. Então ele não ia participar de missão nenhuma, eles ficavam sempre na reserva ali, esperando o momento para que fosse, mesmo porque a bomba não estava ali, a bomba foi transportada. Isso teve toda uma epopeia que é contada no livro. Navios foram afundados, por muita sorte essa bomba conseguiu chegar até lá, porque muitos submarinos japoneses estavam tentando atacar aqueles navios e tal. Então isso no livro é bem interessante, né? A forma como que a bomba acabou chegando até lá. Mas tudo muito secretamente, ninguém sabia. Mesmo a tripulação que estava ali, eles tinham sido treinados para soltar bombas especiais numa base americana bastante restrita. Então eles achavam que estavam lançando bombas diferentes, mas eles não sabiam de fato o que eles iam fazer. Até que na madrugada de 6 de agosto, né, de 1945, eles recebem autorização para decolar às 2 e pouco da manhã. É um voo que durou 5 horas e pouco. Eles chegaram às 8 e pouco da manhã e disparam a bomba às 8h15. Essa bomba ela foi preparada para ter um retardo. Ela levou 53 segundos até que ela detonasse, e ela saiu ali de cerca de 9.000 metros de altura e ela explodiu uma altura entre 600 e 700 metros, onde ela foi projetada para ter a maior raio de ação. O Enola Gay, que é o B-29 que a tripulação estava usando, o Tibbets batizou esse avião com o nome da mãe, Enola Gay Tibbets. O que foi feito, o cálculo, como sabia-se que a explosão geraria uma gigantesca onda de choque, o avião tinha que fazer uma curva, praticamente voltando na direção de onde ele vinha, uma curva de 155 graus. Então ele fez uma curva fechada de 155 graus para fugir daquela explosão. Ele recebeu 3 impactos de onda de choque, mas ele seguiu o combinado, né, o planejado de estar distante da onda de choque. Ele volta, por isso que existem algumas fotos traumáticas ali de como ficou a cidade. Naquele momento, instantaneamente, 80.000 pessoas foram pulverizadas. E por que essa ação é uma ação que é totalmente desnecessária, né? Os russos estavam intermediando a rendição do Japão, porque o Japão não tinha embaixada nos Estados Unidos, então ele usava a embaixada russa como intermediária. E o Japão já vinha negociando. A guerra na Europa já tinha terminado em maio, então o Japão estava isolado, ele já vinha negociando uma rendição. O problema é que o Roosevelt queria uma vingança com relação ao que aconteceu em Pearl Harbor.
E ele queria dar uma resposta ao Japão. Então eles simplesmente fizeram que eles não estavam entendendo o que estava vindo ali dos russos, enfim. E eles também queriam dar uma lição aos russos, né? Mostrando o poderio que eles tinham. Vejam o ponto que nós chegamos, né? E isso foi uma coisa pífia, porque antes que a década terminasse, americanos que foram comprados pelos próprios russos, que se tornaram agentes russos, passaram as informações da bomba, eles vazaram o segredo da bomba atômica para os próprios russos, que até o final da década tinham também construído a sua bomba atômica, né? Então, Hiroshima era um alvo militar, de fato, tinha uma Baía de Hiroshima, bastante profundo, tinha uma base de submarinos. No livro é bem interessante, porque é colocada essa questão da base de submarinos de Hiroshima, com a importância que havia, e simplesmente às 8h15 da manhã local, a cidade é pulverizada, né? Havia, inclusive em Hiroshima, havia 23 prisioneiros, pilotos americanos que tinham sido abatidos, que estavam como prisioneiros. Vários deles foram assassinados depois do ataque, né, pela fúria da população pelo que tinha acontecido. Talvez os americanos soubessem que existisse talvez algum prisioneiro ou não, mas enfim, também parece que dos 23 só 2 sobreviveram, né? O curioso é que a primeira bomba lançada em Hiroshima é uma bomba feita à base de urânio enriquecido. O interessante é que a segunda bomba preparada, né, aí tem os nomes curiosos, né, de Fat Man, Little Boy. A segunda bomba que foi lançada em Nagasaki, e é interessante porque agora com o final da Olimpíada, a data é 6 de agosto, né? Quer dizer, uma data que é muito lembrada no Japão, e a Olimpíada termina no dia 8. Então isso também vai participar do imaginário ali, japonês, essas datas. A explosão em Nagasaki, ela era uma cidade diferente de Hiroshima, era uma cidade que não tinha alvo militar nenhum, era uma cidade civil. Aliás, famílias de militares estavam em Nagasaki exatamente por ser uma cidade que não era militarizada, né? E por uma fatalidade para Nagasaki, a decisão de soltar a bomba ali foi tomada nas últimas horas, porque esses aviões iam também com um B-29 que ia na frente para fazer um levantamento meteorológico. Como o alvo primário tinha muitas nuvens, o tempo estava encoberto, eles decidiram para o alvo número 2, que era Nagasaki, né? E veja a sutileza, a primeira bomba de Hiroshima era com urânio enriquecido. Os cientistas que prepararam tudo isso, prepararam uma segunda bomba de plutônio. Então, eles também queriam testar, veja o glamour da ciência, né? Eles queriam testar o efeito de uma bomba de plutônio e uma bomba de urânio, né? Que é claro que a bomba de plutônio se mostrou até mais eficiente e tal, né? Que foi essa que acabou caindo em Nagasaki. No caso de Hiroshima, se imagina que imediatamente morreram 80 mil pessoas, mas em 12 meses, em função das queimaduras da radiação, deve ter morrido mais umas 120 mil pessoas. Então, o total de mortes deve ter chegado ali por volta de 200 mil pessoas. Eu acredito que foi o maior crime, considerado esses crimes contra a humanidade, esse ataque desnecessário, porque o Japão já vinha querendo negociar uma rendição, mas dentro da geoestratégia prevaleceu dos militares que queriam testar esses dois tipos de bombas. Então fica aí, o Gordon e o Max Morgan têm vários livros muito interessantes. Esse livro, produzido no Brasil, ainda pode ser encontrado em sebos, na Amazon ainda vocês encontram edições mais novas, mas vale a pena para quem quiser conhecer
assim, os bastidores do que é realmente uma guerra. Então, fica aí a dica A Bomba de Hiroshima.